Anjos e Demônios? Anjos e Demônios, o livro originalmente do Dan Brown, né? Dan Brown. Dan Brown, que depois foi gravado como filme estrelando o nosso querido Tom Hanks. E ele vem do próprio Robert Langdon, né? Que é o personagem, vem de uma série de histórias. Nessa história ele está no Vaticano, porque o Papa morre e vai rolar um conclave, uma escolha do próximo. Só que nesse inteirinho, 4 dos preferiti, que são os caras que estão mais cotados para subirem o posto de Papa, são sequestrados. E aí eles chamam ninguém mais, ninguém menos do que Robert Langdon para tentar descobrir quem sequestrou a galera e por quê, porque tem umas questões secretas da igreja lá envolvido, e o Robert Langdon já tinha tratado daquela questão do priorado de Sião lá no... Como é que é o nome daquele outro livro dele, o primeiro, que fala do cálice sagrado? Código da Vinci. Código da Vinci, né? Já tinha tratado desse rolê, e aí eles chamam ele e ele tem acesso a um livro de Galileu Galilei na Biblioteca Secreta do Vaticano. E aí a dica que o cara tinha dado é que os caras seriam mortos, os preferidos seriam mortos a cada 4 de hora em hora, uma coisa assim, seguindo o caminho da iluminação. E aí o caminho da iluminação coube ao Robert Langdon descobrir do que se tratava, quais eram os locais no Vaticano que representavam o caminho da iluminação. Aí nisso também tem uma treta envolvendo antimatéria, que é uma parada lá do CERN, que eles produzem 3 tubozinhos de antimatéria, e eles são roubados, esses tubos, e aí faz parte do ato terrorista, né? Porque aí se a antimatéria entra em contato com a matéria, ela entra em reação lá e destrói um universo inteiro. Então, ele começa a fazer esses estudos. E você achando as histórias dos Vingadores foda, né? Ele começa a fazer esses estudos nos textos de Galileu e vai descobrindo os locais em que representa o caminho da iluminação. São locais lá específicos do Vaticano, do Vaticano e de Roma no geral, assim. E aí tem alguns pontos turísticos, e cada um também é associado a um elemento. E aí também, nesse momento, a partir do primeiro cara que ele já encontra atrasado, o cara já foi negociado, já foi eliminado. E ele tem queimado no peito dele um ambigrama. Um ambigrama é uma coisa que se você lê de cabeça para cima, de cabeça para baixo, você lê a mesma palavra. Tem um ambigrama escrito Earth, no caso, terra. E aí ele vai seguindo, e cada vez que ele encontra alguém, tá com um ambigrama de algum elemento, e o local onde ele é encontrado também tem relacionado com esse elemento. O primeiro que ele encontra do Earth tá tipo numa tumba, uma parada assim, o cara tá cheio de terra na boca. O segundo tá afogando, o segundo ou tá com o pulmão furado, e aí ele tá com um ambigrama do ar, o outro tá afogando, o outro tá queimado. Então eles seguem os 4 elementos. Infelizmente, uma falha aí do Dan Brown, ele não colocou o elemento coração, que é um elemento muito importante. Então, mas é que se ele colocasse, ia aparecer o Capitão Planeta e resolvia tudo. E resolvia tudo mais rápido, né? Então, no final das contas, rola toda uma treta aí, uns plot twists, uns piriri pororó em relação a quem é o culpado. Aí eu já não vou spoiler, por mais que seja um filme de 32 anos, não vou falar quem é. Ele ainda vale a pena assistir, vale a pena ler o livro ainda. Então, o livro é melhor, inclusive, nessa questão do suspense. Pode correr atrás, que dá tempo ainda de você assistir e se divertir. E é bem legal também, porque todos os livros, tanto do Dan Brown que envolvem o Robert Langdon, tem essa premissa de enigmas, de plot twist, de puzzles, porque o personagem ele é um catedrático meio detetive, assim, ele é um estudioso. Então ele sempre trabalha em descobrindo coisas, e ele é muito bom nisso. Então ele é contratado por outras agências, outros lugares, para decifrar problemas. Então é um livro bem legal, é um filme bem legal, vale a pena assistir, vale a pena ler, principalmente igual o que ele falou. O bom que eu acho desse daí, eu sempre confundo Anjos e Demônios com o Código da Vinci, muitas coisas dele. Aí que Jesus falando aí é que foi me dando a separação. Flashback, né? É porque, na verdade, parece uma história só, né? Parece que os 3 livros estão tudo um grudadinho no outro, então parece uma sequência.
Mas o O que eu último vejo eu não legal... li, que é o Inferno, não sei o que. É, Inferno. Eu li, mas pra falar a verdade não lembro muito, não. Eu gosto de ler antes de dormir e era um período que eu tava meio estafado. Então, daqueles que você lê 10 páginas, você lembra de nada, uma, né? aí chega uma hora que você acaba pulando. Lá eu vou ter que ler de novo. Inclusive, eu tenho os 3 ali. Mas o que eu acho legal é que ele tem uma técnica muito boa de resolver, de inventar enigmas. Que é mais ou menos assim. Ele pega uma coisa que existe, uma coisa real, uma coisa que está lá, que se você for na internet e colocar lá, você vai ver. Ele pega uma outra coisa que existe, uma coisa que está lá, e que se você for no lugar, for na internet, você vai ver. E ele cria uma associação inesperada entre essas duas coisas. E é aí que vive o mistério. É aí que está o enigma. Então, quando você... Não, peraí, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas por que elas estão relacionadas? É isso que ele procura. Então, no momento que você vê o que o cara... Você entende o que o cara imaginou, aí fala assim, não, seria impossível essas duas coisas estarem naturalmente relacionadas. Mas pela história tem lógica. Então você fala assim, nossa! Mas assim, né? Porque a história é boa. Porque na verdade não seria possível. Então eu já vi muita coisa que ele faz assim, no estilo de... aquelas creepypasta antiga. Que pegava, por exemplo, eu ia falar Yellowstone, como é? Stonehenge. Pega Stonehenge e associa com outra coisa, e aí tinha uma galera cabalista que estudava as coisas de história daquele povo. Aí eles vão misturando e parece que é tudo uma coisa só. Mas são coisas tudo separadas. Então os caras fazem um negócio tudo miscelâneo assim, e ficava massa de ler. Você fala, não é possível, e pá, mas aquele povo falou, aí tal, e fica muito legal de ver. É que você inventa justificativa pra caber na sua história, né? Exato. Eu li, eu sou o maior fã do Dan Brown. Apesar de eu ter lido, eu só li o Código da Vinci, eu não vi o filme, e eu não li os livros posteriores, nem vi o Demônio. Eu li o Código da Vinci numa sentada. A leitura dele é muito fácil, é muito boa. Eu lembro que eu tava na faculdade e eu peguei o livro emprestado, tipo assim, umas 2 da tarde, e li, tipo, no dia seguinte eu devolvi o livro pra pessoa que me emprestou. E é muito interessante. Ele escreve muito bem, também, no sentido de uma escrita muito leve, que te atrai, rápida, você não tem um palavreado difícil. Do ponto de vista dos enigmas, eu lembro que uma das críticas que tinha recorrentes ao Brown era que ele faz, a gente vai falar sobre isso mais à frente, mas ele faz um enigma que pretensamente tem um contexto histórico, mas ele dá aquela distorcida. Então, por exemplo, o primeiro livro, do Código da Vinci, ele começa com a história da fulaninha do priorado de Sião, que é um negócio que nem existe, que é uma teoria da conspiração, entende? Mas aí, não, bom, a partir de agora o priorado de Sião existe, tá aqui, não sei o que lá e tal. E aí ele entra num problema que ele mistura isso com elementos do mundo real. Então as pessoas ficavam criticando o livro, falando, o livro não tem consistência histórica, e alguém virava e falava, mas é uma ficção. É por isso que não tá no livro de história. Não é pra ter uma... Entendeu? Mas eu acho que esse é um grande problema, que eu acho que do ponto de vista de inspiração, essa é uma coisa que você tem que levar em conta. Que a preocupação com um certo grau de coerência. Entendeu? Tipo assim, você não precisa ser coerente com o mundo real. Eu tô fazendo uma aventura de storytelling de vampiro. E aí eu quero fazer um enigma que está relacionado ao contexto histórico. Mas a Ordem de São Leopoldo não existia na Igreja Católica. Nada te impede, é isso que eu tô falando, nada te impede de pegar qualquer teoria da conspiração maluca e falar que existe. Não, aqui está o nosso colega vampiro fulaninho aqui, ó. Além de ancião Tremere, ele também é um dos integrantes da divisão Illuminati da cidade. Aí você, mas existe? Os Illuminati realmente existem? No meu mundo existem. Foda-se. Mas aí você tem que ter uma coerência com isso. Tipo, entendeu? Lembre-se que quando você for usar informação histórica, ela tem que fazer coerente dentro daquele cenário. E aí, como jogador, lembre-se que se você estiver jogando em um cenário que seja, entre aspas, realista, ele ainda é ficcional. Então você tem que ter informação, e o mestre vai ter que te dar essa informação, para você não depender exclusivamente do que você conhece do mundo real para fazer isso. Esse é um ponto relevante. Entende? Embarcar na onda junto com a onda. É isso. Tem que fazer parte. Os enigmas do Dan Brown funcionam dentro do universo do livro. Se você for ficar levando em conta, a mesma coisa vale, eu não sei se alguém vai citar o Tesouro, o Vermelho, eu adoro esse filme, eu nunca lembro do Nicolas Cage. Não adoro, não.
Como é que é o nome daquele filme do Nicolas Cage? A coisa do tesouro coisado lá. A lenda do tesouro perdido. A lenda do tesouro perdido. Isso. Também é isso. Nossa, eles fizeram um mapa na parte de trás da Constituição americana. Aí você fala, caralho, mas será que fizeram? Claro que não, caralho. Claro que não, vai ser tão... Então assim, mas dentro do cenário existe, faz sentido e tudo mais. Então eu acho que o Dan Brown, dentro do cenário, os enigmas são muito bem construídos, eles fazem sentido e eles puxam de coisas muito legais que compõem o cenário. Os puzzles do livro, eles integram a história, e aí eu imagino que no Anjos e Demônios não vai ser muito diferente. Eles compõem o cenário, eles são relevantes pro cenário, eles não são aleatórios, eles não parecem aquelas mortes de meio de livro da Agatha Christie, que é tipo assim, a gente já compôs o cenário, agora só vai matar mais umas pessoas só pra manter alguém morrendo. Só pra cumprir a cota, né? Só pra ter gente morrendo, porque senão você fica entediado. Não, eles fazem sentido dentro da história, não tem um puzzle perdido aleatório, todos eles fazem essa composição pra ter esse efeito que vocês falaram. Chegar no final e falar, caralho, realmente é. Faz sentido. Tem outra coisa, que a Agatha Christie fazia muito, mas eu acho que o Conan Doyle fazia mais. Que acontecia um monte de coisa e tem um monte de enigma e tal, e de repente o cara chegava e resolvia, mas resolvia com coisa que você, leitor, não tava sabendo. Isso eu odeio muito. Que aí você fica perdido, mas não, mas de onde que ele tirou isso? Aí ele vai e explica um negócio lá e... Aí fala, mas isso não tava escrito, que página que tá isso aqui? Que você não vai achar. Isso é um defeito grave. Eu sou um fã de livro de mistério, de livro de assassinato, de detetive, etc. Esse ano eu acabei de ler, no final do ano passado eu acabei de ler todos os 48 livros da Agatha Christie que tem o Hercule Poirot. Eu gosto mais do personagem e mais da Agatha Christie do que do Sherlock com o Conan Doyle. E uma coisa que me irrita profundamente é rebaixar a nota do livro pra mim, é chegar no final e a solução sendo externa. É tipo assim, não, sabe aquela viagem que ele fez pra Londres, que eu mencionei lá na página tal? Ele voltou lá quando ele foi, ele falou pro fulano, você não me contou essa merda. Eu não tenho como saber disso. Se você tivesse pelo menos me dito que lá ele visitou o amigo dele que trabalha numa farmácia, eu já ia falar, bom, então tem alguma coisa a ver com a substância que estava na farmácia. Não, nada. Esse é um Deus Ex Machina, porque é uma solução trazida do nada para solucionar imediatamente, que é o conceito, e acaba com qualquer história. Acaba com qualquer história de mistério. Tristemente. Você vê a minha revolta com o assunto. Marcelo Bravo. Eu sou passional sobre isso. Bravo. Eu sou passional sobre isso. Eu adoro a Agatha Christie, pra mim é uma das minhas escritoras favoritas. Tem livro dela que ela faz isso, que eu quero jogar o livro pela janela. Só não jogo e-book. Eu não posso perder meu Kindle. Vai ter que jogar o Kindle. O livro, tudo bem, porque eu só perco aquele, mas se eu jogar o Kindle, eu perco o resto. Vamos continuar, porque tem muito enigma pra resolver hoje. E o próximo é A Chegada. E não é a novela da Globo. É porque essa é a viagem, né? Mas vocês viajaram, eles chegaram lá, ué. Faz sentido. A Chegada é um filme de 2016, uma ficção científica, que trata da interação já na Terra com as naves alienígenas, que chegam de boas, que esse é um aspecto relevante do filme. A gente está acostumado com essas ficções científicas de alienígena invasor que chega atirando, né? E esse não, os caras chegam de boas, pousam lá na vizinha deles e ficam parados lá. Só de boas. E aí, por que é interessante? Esse filme é baseado num livro, na verdade. Ele é baseado em histórias reais. Baseado em histórias reais. Ele é baseado num conto, na verdade. Num conto de um livro. E esse é um autor de ficção científica que eu recomendo, assim, sempre, que é o Ted Chiang. Inclusive, vai sair agora na Netflix uma série baseada num outro livro dele, que é O Mistério dos Três Corpos. Mas o Ted Chiang, ele faz esse conto, e ele é transformado num livro, é um livro que eu recomendo muito. E essa imagem aí é da interação entre a personagem principal, que é uma linguista, e daí você já tem uma dimensão da diferença do filme, com os alienígenas. Por quê? Toda a premissa do filme se dá pelo esforço de comunicação. Os alienígenas chegam de forma pacífica e eles estão tentando se comunicar com os terráqueos. E aí existe toda uma crise, porque os terráqueos estão tentando fazer essa tradução, tem uma nave em cada país relevante, vamos dizer assim, e aí cada governo está tentando fazer uma tradução, porque considera que essa informação é pertinente. E nesta interação, neste processo, essa dificuldade de entender os padrões de linguagem, traduzir o que é, e tem uma treta numa hora que eles traduzem uma informação sobre os alienígenas estarem trazendo uma arma
e aí acho que a China já entende que os caras estão querendo partir pra porrada e já começa a ameaçar, e aí, não, peraí, talvez não seja arma, talvez seja ferramenta, e aí já muda tudo. Mas por que eu falei que é um puzzle? Porque é um processo de decifrar, tecnicamente é uma criptografia. O filme fala muito sobre isso, sobre como é que é o processo de formação de uma língua, de tradução, como funciona traduzir uma língua para outra. Tudo isso é muito delicado e muito complexo. E como o modo de pensar influencia na linguagem e a linguagem influencia no modo de pensar. É a premissa principal do filme e do conto e a parte filosófica e de ficção científica que vem embutido nele, né? E eu acho assim, eu recomendo como inspiração justamente porque ele explora um puzzle. Marcelo travou. Sim, se você tá lá... Pra mim aqui parou. É o OBS dando coisa de novo. E OBS. Tá voltando. Tá voltando aos poucos. Agora tá eu travado aqui. Não, eu tô de boa, eu tô. Eu tô olhando a transmissão, o vermelho tá movendo ok e a gente tá parado ali. Vou balançar pra ver se volta. Não voltou. Agora voltou. Enfim. Voltou antes de eu balançar? Sei lá. Enfim, o meu ponto a gente sempre pensa em criptografia pelo conteúdo criptografado. Então você tá lá jogando, o mestre te apresenta uma carta criptografada, você só quer saber o que tá nela, certo? Você só quer saber qual é a mensagem que foi escondida. Raramente você tá preocupado ou pensando, e raramente isso é um plot narrativo, sobre como descriptografar. Normalmente vai ser uma coisa que o seu personagem consegue fazer sozinho, usando o conhecimento que ele rolando tem. Teste. Rolando teste. Eu vou rolar 3 testes para tentar entender o padrão de criptografia que tem aqui e tal. E não, tem excelentes histórias que são derivadas exclusivamente do processo de criptografar e descriptografar, de esconder e de revelar mensagem. Eu citei A Chegada, mas eu poderia ter citado Teoria de Tudo, né? Não, Teoria de Tudo é o do Stephen Hawking. Não, o Turing. Jogo da Imitação. Jogo da Imitação. Imitação. O Jogo da Imitação é um filme muito bom, que parte dessa premissa de como é que você faz, da dificuldade que é de criptografia. Então, a minha recomendação é pense em puzzles, não só pelo que você está colocando como resultado do puzzle, como está sendo obtido pelo puzzle, mas como o puzzle em si pode ser um processo narrativo. Como ele pode ser um plot, como ele pode ter algo que justifique. Para você descriptografar essa mensagem, você precisa de um pergaminho específico. Ok, talvez obter esse pergaminho seja uma missão em si. Talvez você conseguir a referência para conseguir descriptografar alguma coisa, ou só uma pessoa consegue descriptografar esse código antigo, e aí você tem que ir atrás dela, tem que convencer ela a ajudar. Tudo isso pode ser muito interessante, não deixa de ser um puzzle, uma ferramenta de certa maneira. Se eu não me engano, no A Chegada, eles inclusive contrataram linguistas, cientistas de comunicação mesmo, para poder desenvolver esse idioma aí, né? Que os alienígenas usam. E não é só umas bolas aleatórias, não. Isso é uma coisa muito legal, que pro filme eles fazem isso. O livro não precisa porque ele não entra em detalhes, né? Ele só faz essa descrição do que é, mas ele não precisa preocupar em elaborar nada que faça sentido. O filme não, eles têm essa preocupação tolkieniana até, de elaborar uma língua. Se você vai fazer um filme sobre uma língua, você tem que elaborar uma língua de certa maneira. Eu não posso falar muito desse filme, do que eu queria, porque eu vou spoiler, né? Esse filme não merece ser entregue, porque ele é muito intrínseco até você perceber o que está acontecendo, o cerne da história, mas considere isso interessante. A mensagem do filme é como a linguagem influencia a mente e como a mente influencia a linguagem. Então, começa a pensar dessa maneira para os outros puzzles que você fizer também. Como o seu conhecimento influencia os seus atos, como o conceito histórico influencia seus objetivos. E aí você vai fazendo essa associação que você vai deixar seus enigmas aí bem mais ricos. Podemos seguir? Bora. Esse filme aqui que vai ser apresentado agora, ele é um dos... O Marcelo fala que é o preferido dele. Pois é o preferido do meu pai também. Eu gosto muito desse filme, que é o Identidade. Esse filme eu gosto demais. Demais. O filme é muito, muito bom. É um filme de 2003 e começa contando 2 histórias aparentemente distintas.
separadas. Uma envolve um serial killer que está sendo em processo de julgamento. Ele cometeu um assassinato em massa. E, em paralelo, você vai ter uma história que envolve 10 pessoas que estão presas em um desses motéis de beira de estrada, né, dos Estados Unidos, porque está tendo uma chuva torrencial, ninguém consegue sair e tal. E aí eles estão presos ali. E aí as coisas vão acontecendo em paralelo, que são, você vai entendendo o que é o cara, o julgamento, o que está rolando, e no motel as pessoas começam a ser mortas. E aí um dos personagens, que é o do John Cusack, que é um motorista de limusine que já foi policial, começa a tentar investigar o caso, e aí uma das pessoas que está presa lá é um outro policial que está transportando um serial killer condenado, enfim. Tem toda uma mise-en-scène. E esse, assim como no caso da chegada, a gente tem que tomar cuidado, porque qualquer detalhe que a gente for dando vai ser spoiler. Mas tem... Por que eu quis trazer ele aqui? Primeiro, para lembrar que um puzzle pode ser construído de maneira mais ampla, né? A gente às vezes pensa assim, vou botar um puzzle na minha história, e esse puzzle vai ser só um quebra-cabeça, ou vai ser um enigma, ou vai ser uma armadilha, uma profecia, sei lá, alguma coisa desse sentido. Mas se você parar para pensar, a investigação de um crime, por exemplo, é, em última instância, um puzzle. Porque você vai ter que reunir pistas, você vai ter que reunir pedaços de informação, que é o que você vai ter, para chegar a uma conclusão que solucione um problema. É isso que funciona com um puzzle, é assim que funciona uma investigação criminal, né? Então você pode ter puzzles na forma de mistérios mais abertos, que não sejam apenas coisas pontuais. O Vermelho está narrando Ordem Paranormal, que é um sistema todo baseado na premissa de uma investigação. É sempre uma investigação. Se divide entre fases, que uma delas inclui especificamente investigação e obtenção de pistas. Então é um jogo que é voltado para puzzles. O Ordem Paranormal é, em última instância, um sistema que foca em puzzles. Você está resolvendo um puzzle, basicamente. Então, isso é um ponto que eu acho que tem que ser uma inspiração. Para lembrar disso, você pode fazer um enigma e um puzzle na forma de um mistério, um crime. Entrega uma cena de crime para os seus personagens, e toda a informação que eles obtiverem ali vai ser a partir de juntar informações picadas que eles vão conseguir obter. Esse é um puzzle, de certa maneira. E a outra coisa que eu cito é o easter egg. As pequenas pistas que às vezes estão disfarçadas em coisas que, em tese, são só uma construção de cenário normal. Aquela coisa, você descreve casualmente a sala, mas essa descrição casual não tem nada de casual. Você está descrevendo aspectos que são importantes e interessantes ali, que têm relevância. E isso é uma coisa que eu acho muito legal, porque ele dá muito esse efeito que a gente falou no começo do sim, faz sentido. Que é quando você fala assim, lembra que na sala tinha tal coisa, e tinha tal coisa, e tinha tal coisa, que às vezes vocês não perceberam? E por outro lado, quando alguém percebe o easter egg, é muito legal. Esse filme tem um easter egg cabulosíssimo. Você só assimila no final. E novamente, eu não posso citar, porque spoiler. Bem uma pegada Clue, né? Detetive. Bem isso. O jogo. Detetive, Porque o Clue é meio linear, né? O Clue você precisa juntar três informações específicas e cada sala te dá um pedaço de informação diferente, que às vezes é basicamente não é a informação que você precisa, mas ele ajuda a anular outras possibilidades. Você vai eliminando, né? Que aí a gente até, aproveitando então a nossa pegada tabletops, né? O Scotland Yard também segue essa mesma premissa, né? Só que não é de eliminação, ele já é mais de adição de informações, né? E aproveitando a pegada tabletop nossa aqui, Clue é um jogo que a gente podia jogar aqui ao vivo. Nossa, mas tem muitos anos que eu não jogo Clue. Tem uns 15 anos que eu não jogo a partida de... Tem tanto tempo que eu não jogo Clue, pra você ter uma ideia, tem menos tempo que eu assisti o filme do Clue de 78 do que eu joguei Clue. E eu assisti o filme Clue, deve ter uns 8 anos. Agora, a diferença desse filme Identidade com o Clue é que esse filme vai mexer muito com a sua cabeça, cara. Demais. O Entre Facas e Segredos também é a mesma pegada, não é? Só que é diferente. Entre Facas e Segredos ele tem um detalhezinho. Ele já te conta no início o que tá acontecendo. O Entre Facas e Segredos e o Glass Onion, que é não é a continuação, mas é com o mesmo personagem principal, que é o Benoit Blanc, né, o detetive. Eles são muito Agatha Christie. Eles são muito mistério de assassinato padrão, assim. E é uma coisa até engraçada, que ele faz uma homenagem, assim. Especialmente o Glass Onion. Ele faz uma homenagem ao padrão. Faz mesmo. O Glass Onion é como se você estivesse descrevendo a cena do livro dela, do... É como se tivesse um livro, assim. Porque até os nomes dos personagens lembram isso, porque
todo livro da Agatha Christie tem um doutor fulaninho, tem um barão não sei o que lá e tal. E aí ele acha uma maneira de fazer de maneira moderna, né? O personagem do Glass Onion do... Como é que é o grandão? Dave Bautista. Ele é o The Duke, porque é o nome dele de streamer, não sei o quê, porque ele é um streamer do direito dos homens. E tem um cara que é um cientista de fato, então ele é o professor não sei o que lá. E aí todos eles têm nomes que lembram até esse padrão antiquado, bem cru mesmo, que tinha o Coronel Mostarda, Dona Violeta, Madame não sei o que lá, sempre com a cor e tal. Senhorita Rosa, Mr. Black, Mr. Green, sei lá. Professor Black. Era Professor Black e Mr. Green, né? Enfim. Ele é menos... Você nunca assistiu essa Identidade, Jesus? Não, ele na época eu quis muito ver, mas acabou que eu não vi e aí eles perderam tempo. Esse é mais um que eu vi na vale tela de muito a sucesso. pena, viu? Vale muito a pena. Esse é mais um Eu que vi na lembro tela dele de no sucesso, cinema, assim. na verdade. Ele é de 2003, né? Acho que o cartaz, inclusive, era tipo o rosto do John Cusack assim e tipo uma uma mão mão. assim atrás, né? É uma mão e os rostos dos principais. Que são E uma mão vai na cabeça. O Eliota e a Amanda Peet. Vamos seguir. O próximo... Indiana Jones e a Última Cruzada, especificamente. Porque dos outros Indiana Jones... o Indiana Jones não estar na história não faz diferença. Se o Indiana acontece, Jones está ou não está, dane-se, não acontece. Nada que acontece nos dois primeiros filmes é de influência dele. Mas no terceiro tem. Porque no terceiro, a parte de resolução, ela depende realmente dele. Então, qual que é a história? A história é o pai, Dr. Jones, foi contratado para achar uma coisa. E ele foi desaparecido. E aí, o Dr. Jones, filho, foi chamado para achar a coisa que o pai dele foi achar e, logicamente, achar o próprio pai. E aí você tem aqueles enigmas, os puzzles mais classicões que você pode ter dentro das histórias mais antigas. Que ele tem jogo de palavras, enigma geográfico, interpretação de texto, interpretação de imagem, esse tipo de coisa. Então, além de ser um filme divertido, pra mim o melhor Indiana Jones. Eu gosto da Arca da Aliança. Pra mim envelheceu muito mal. Eu gosto do Templo da Perdição. Pra mim envelheceu pior ainda. Saiu um novo agora, não tem esse ano ainda? Saiu. Anki-Tickter lá. E eu não quero ver, não. Mas enfim. Tô bem. Pra mim ele tinha aposentado no anterior, que já tinha sido ruim já. Pra mim acabou esse daí, porque o outro já foi uma bosta. Mas a Última Cruzada, ele trabalha muito bem isso daí. É uma escalada mesmo de aventura, né? E do ponto A ao ponto B e a história progride. Então você vê enigmas mais ou menos assim. Eles têm que achar um negócio onde o X marca o local. Aí, onde é o lugar? O lugar é a biblioteca. Aí você fala, o X marca um lugar na biblioteca. Então eles vão ver os vitrais da biblioteca, a posição dos livros na biblioteca e tudo mais pra achar. No final eles acham porque, olhando de cima, existem textos gigantes escritos no chão, né? E a ala de certos livros é a ala 10. E 10 está escrito como um X de algoritmo romano. Então, é lá, eles têm que quebrar o chão da biblioteca enquanto tá na biblioteca aberta para escapar. E aí chegaram, logicamente, né, depois dos bilhetes que ele tem que decifrar e tudo mais, eles chegam até os três grandes enigmas para chegar até o cálice sagrado, aquele cálice que foi usado por Jesus Cristo na última ceia. Então, eu não lembro agora de cabeça, porque a minha anotação eu perdi, que tem um teste de fé, um teste de devoção, um teste de fé, depois um teste de devoção e depois um teste de... como é que é o nome? Que é o teste do precipício, que é o teste de fé. Que aquele que acredita anda sobre o precipício sem medo de cair. Eu achei que você tá falando agora do Tiro da Pesada, cara, quando ele atravessa lá com um copo de água na mão.
Ah, não, isso aí é outra coisa. Isso aí não é o Tiro da Pesada, não, é outra. Mas não dá Ok. spoiler, não. Dá spoiler, não. O segundo é um teste de devoção, que somente aquele que se curva diante do Senhor e não sei o quê, que merece viver. E o terceiro é o teste para pegar o cálice, que é o teste de humildade, o teste de conhecimento da vida de Cristo. São bons enigmas, justificáveis, explicados, e você vai achar interessante o jeito que ele termina. E outra, é um tipo de aventura que não se vê mais no cinema. Eu quero aproveitar esse aqui, porque eu acho que a gente não vai voltar a falar disso. Mas Indiana Jones, pra mim, é um bom exemplo de uma coisa que a gente tem que levar em conta no RPG, que ele é um arqueólogo, né? Então, na minha cabeça, faria muito mais sentido o tempo todo, que ele lidasse com puzzles e armadilhas mais do que, sei lá, Chicotes e revólveres. chicotes e revólveres. Socar nativos, entendeu? Atirar em nativos. Assim, tudo bem, ele já tá ali fazendo aquela função que é basicamente roubar patrimônio cultural de países de outros Desenvolvimento, continentes. Mas assim, esse é um aspecto que dentro do jogo eu gosto de levar em conta. Que é como é que você justifica o seu personagem fazer as coisas. Então assim, por que que o guerreirão... Sabe aquela coisa? Por que o guerreirão vai conseguir resolver o puzzle matemático? Se durante o dia a dia o jogador interpreta ele como se fosse um cara que mal consegue concatenar ideias. E o personagem tem inteligência 8. As únicas coisas que ele calcula é a quantidade de porrada que ele consegue dar por turno. Entendeu? O pai dele age como um estudioso mesmo, né? Ele não sai por aí dando camboleta. Exatamente, porque o pai dele é o fucking Sean Connery, ele usa óculos no filme, ele é um idoso de óculos. Faria pouco sentido que ele resolvesse topar, tipo, não, vamos correr. É um idoso de óculos e com guarda-chuva. Esse é um fator a se levar em conta. Tanto é que uma coisa que eu faço em jogo é usar a inteligência do personagem para balancear a inteligência do jogador. Por quê? Porque às vezes o jogador é muito bom, adora puzzles, adora fazer essas coisas, mas você resolve fazer um personagem de inteligência 8. É um bárbaro. Um bárbaro. E aí você vai ter um problema que caralho, como é que esse bárbaro teve essa ideia? Ou o personagem lembra de várias coisas que são importantes do que aconteceu na aventura, mas o personagem dele não tem nenhum motivo para lembrar. E aí como é que você faz isso? E aí eu sempre uso a inteligência do personagem para balancear quanto tempo ele vai ter acesso ao puzzle. Então assim, o personagem que tem inteligência alta é o primeiro a pegar o puzzle. E aí o personagem de inteligência baixa só pega o puzzle depois de muitos minutos. E aí quando o tempo é um fator relevante. Por quê? Porque esse cara, em tese, é pra emular o personagem dele tendo uma capacidade de raciocínio mais lenta. Então isso é um fator relevante. Porque como é que você balanceia pro personagem fazer sentido na solução do puzzle? Pra ele estar a par do desafio. Caiu aqui, hein? Caiu, a parte final do Marcelo caiu, porque o OBS perdeu a comunicação de novo com a Twitch. Apareceu a janelinha aqui que não consegue comunicar com o servidor. Protesto, Sebastião. Na Twitch, será? Não sei, cara. Eu sei que aqui tá assim. De vez em quando tá baixando a taxa de transmissão. Ele zera. Mas a internet tá boa. A gente tá falando aqui no Discord de boas. Tá travada no próprio Discord aqui pra mim. Eu também vi. Pra mim também é. Inclusive o Janete tá com taxa feio agora. Eu tô parado só. Mas a transmissão tá rolando? Não, tá 0 kbps. Tá na paradinha de caída. Enigma. Caramba, cara, mas a internet não tá coisada. Todo dia uma sabotagem nova. Pois é. Deixa eu ver aqui. Enquanto ele faz a conexão. Não, cara, aqui tá normal, cara, a internet. Tô fazendo teste de conexão, verificação de rede, tá normal. O OBS tá zerado. Tá. Deve ser mais problema do OBS do que do
Taxa de transmissão tá ok, velocidade de internet tá ok, velocidade de upload tá ok. Voltou. Voltamos? Voltou. Vou ter que instalar a versão antiga do OBS de novo, hein? O OBS não tá deixando a gente trabalhar. Olha lá. Enfim, assistam Indiana Jones. Que vocês, os 3 primeiros, de preferência, prestem mais atenção do que vocês normalmente prestam nesse tipo de filme. Que vocês vão gostar desse terceiro mais do que dos outros 2. O quarto, whatever. O quarto não vale nem a pena o seu esforço, a não ser que você tá num sábado sem nada pra fazer. Mas é porque eles ainda estavam apostando que o Shia LaBeouf seria um grande estrela no cinema. Isso foi antes dele despirocar total, né? Sim. Tá preso, ele? Acho que não, acho que só tá aí fazendo alguns trabalhos alternativos paralelos. Passou a coroa pro Ezra Miller. Fazia já. E pro Jonathan Majors. Vamos seguir. Porque esse agora vai atiçar a curiosidade de vocês. Ai, mas eu ainda sou jovenzinho, eu ainda não sei o que é isso. Jesus vai se explicar, rapaz. Hellraiser. Hellraiser, nós temos o Lament Configuration, que é o nome dessa caixinha aí. A configuração do lamento. Na história do filme, ela foi criada por um fazedor de brinquedos no século XVIII, chamado Philippe Le Marchand. E aí tem uma certa divergência entre o fato do livro e o fato do filme. No livro, eles falam que ele já era meio bizarrão assim, e ele usou gordura humana e ossos para construir usava para construir essas caixinhas aí. E essa caixinha, o Lament of Configuration, foi uma comissão. Foi outra pessoa que veio pedir para ele, que chamava Duc de Ile, o Duque da Ilha. E pediu para ele fazer de acordo com um manual, umas instruções que ele havia recebido de uma cenobita. Qual é a função do Lament Configuration? Resolver o puzzle dessa caixa. No caso, no filme, ela tem um monte de desenhinhos, igual tá aí na imagem. No livro, no original, ela é toda feita de laca de madeira. Então, ela não tem nenhum tipo de aparência de rachadura, de encontro, de dobradiça, nem nada. E não tem nenhuma imagem, nem nada. E ela desmonta e monta. Desmonta no sentido de deixa de ser um cubo e vira um monte de pedaço. Ou remonta e forma-se um cubo novamente, se você conseguir fazer o processo do puzzle dela. E resolvendo esse puzzle, você abre um portal para uma outra dimensão. É justamente a dimensão dos cenobitas. E aí tem uma questão muito interessante também, que não é explorado no filme, é que pelo fato do Le Marchand ser um fazedor de caixinhas de música, o próprio Lament Configuration, à medida que você vai avançando, ele vai tocando músicas diferentes. Ele vai adicionando notas na música que ele toca quando você está ali mexendo nele. E aí, em determinado momento, quando você está conseguindo completar ele, no último passo, você passa a escutar sinos. E esses sinos são os que anunciam a chegada dos cenobitas. E aí, para quem não conhece Hellraiser é uma série aí que teve, sei lá, 10, 11 filmes. 28 filmes. E envelheceram como leite, assim. Então, de fato, como leite é a expressão muito boa. De fato, é um pior do que o outro. Assim, o primeiro é sensacional, é um cult, né? E existe toda uma questão, uma adoração a respeito do Pinhead, a respeito dos cenobitas no geral. Só que as histórias vão ficando cada vez mais farofa, assim, cada vez mais xixelenta. Não vale a pena você assistir a série inteira, assim. Assiste só o primeiro já é bom o suficiente. Esse recente é bem legal também. Esse aí o primeiro me indicou, eu coloquei ele na lista, porque ele tem na Paramount lá, inclusive Paramount patrocina nós. E assistirei muito em breve. Mas então, a premissa é interessante por fato de ser um quebra-cabeça que tem a premissa de abrir um portal dimensional. E você precisa montá-lo para abrir e fazer o sentido inverso para fechar o portal, que normalmente não chega a acontecer porque
Cenobitas vem até aqui para trazer para vocês prazeres inenarráveis nunca antes que você tenha experimentado. Essa, inclusive, é a premissa pelo qual, no início do primeiro filme, o Frank Cotton lá, que era um doidão lá, compra esse cubo de um outro maluco lá em algum país oriental. A premissa dele de alcançar prazeres inenarráveis. Então, com a montagem e desmontagem do Lament Configuration, que é um puzzle em forma de caixa, em forma de muitos outros puzzles que você encontra em feira, que você encontra na rua, que não chega a ser nem um cubo Rubik, né? Mas ele é alguns puzzles de montagem, que é como você manter várias peças separadas juntas de forma que ela forme um cubo. Sem contar, e aí a parte mais genial do Le Marchand, que é a inserção de música nessa caixa, que vai avançando à medida que você vai conseguindo avançar o quebra-cabeça. Então, é bem interessante, é bem difícil de inserir, porque é o que a gente estava falando mais cedo. A menos que você tenha fisicamente algo assim, e aí é bem interessante como um handout, se você tiver uma mesa presencial e você tenha algum tipo de puzzle físico para oferecer para as pessoas resolverem, isso ser inserido no contexto da aventura só por narração. Porque senão você vai ficar exclusivamente refém de rolagem de dados, que era uma coisa que a gente falou no início que não é uma coisa tão legal. Então fica naquela tipo assim, quem tem destreza suficiente ou inteligência suficiente para rodar os dados e conseguir resolver esse quebra-cabeça em forma de peça. Então, você tendo isso, algum tipo de quebra-cabeça manual, e assim, como eu falei, se encontra muito em feira, em loja de artesanato, essas coisas que existem vários quebra-cabeças sim, de você montar, principalmente de madeira mesmo, de você montar coisas juntando várias peças. É bem legal de você colocar também como um desafio dentro da sua aventura. Nessa versão mais nova, ele tem outras configurações de montagem, que aí são as etapas diferentes que você pode alcançar em cada uma delas. E isso é legal de ver, né? Até chegar na Lament Configuration, tem várias outras anteriores. E quando eu narrava, eu esqueci o nome do sistema, tinha um sistema meio experimental da Dragão Brasil, coisa contemporânea, que aí tinha a galera do computador, tinha hacker e tal. Quando o pessoal tinha que fazer invasão de sistema, tinha que fazer essas coisas tecnológicas, em vez deles fazerem testes, eu pegava um tabuleiro de xadrez e aí eu tinha esquematizado vários graus de dificuldade e vários graus de capacidade dos jogadores conforme ficha e equipamento. Então, se o sistema era muito simples, tinha o rei, que era o objetivo, e as peças eram limitadas em quantidade menor, com uma certa configuração. E quanto melhor equipamento e mais pontos os jogadores tivessem na parte de tecnologia, mais peças ele teria e a configuração dele seria diferente. Então, o objetivo era pegar o rei. E aí, de acordo com o sistema de proteção, existia a quantidade de rodadas que ele tinha para fazer isso. Então a galera chegava, vamos invadir, vamos. Eu já montava o tabuleirão lá, a galera já ia firme pro negócio e aí a gente ia jogar xadrez. Funcionou bastante, tá? No final, eu lembro que o último sistema que eles invadiam, o sistema tinha poucos peões, mas ele tinha 2 rainhas. O sistema tinha 2 rainhas. Mas ele não tinha bispo, sabe? Não era nunca com o tabuleiro completo de peças. Mas o sistema de defesa tinha 2 rainhas. E aí os caras suaram. Pra conseguir. Podemos prosseguir? Só um comentário. Isso que o Jesus falou é uma coisa interessante. Da dificuldade que é você fazer o uso disso, né? Se você não tiver na mesa presencial e tal. E eu acho que uma outra coisa para se lembrar é que, beleza, eu quero pegar essa caixinha. Sei lá, eu achei alguém que vende uma caixa de madeira que eu quero usar como se fosse o puzzle e tal, não sei o quê, numa loja, sei lá, numa feirinha. Nesse caso, eu acho que vale, tá? Tipo, usar puzzle produzido por outra pessoa, nesse caso, tipo um
puzzle físico e tal, você não é obrigado a saber fazer nada do tipo. Mas para você usar, se você pensar em usar puzzle, principalmente em aventura virtual ou não presencial, de outras pessoas, lembre-se que você corre o risco de alguém da mesa não curtir a ideia e pesquisar no Google. Então, eu já vi isso acontecer. De a pessoa, você fazer o puzzle, você pegar um puzzle pronto na internet, e aí você repassa esse puzzle pra pessoa, e a pessoa pega e imediatamente joga no Google, pesquisa a frase que você passou, e pronto. O Marcelo jogando nosso jogo de música aqui da aventura, que fica o tempo inteiro na internet. E nem assim eu ganhei, meu respostas. anjo. Principalmente charada, né? Igual você tá falando de charada, é mais fácil de encontrar, assim. Mas é que é igual o Dick Vigarista, meu amigo. O importante não é vencer, o importante é trapacear. Então, assim, o meu ponto esse tipo de puzzle tem muito potencial e é muito legal. E eu acho Hellraiser, o primeiro, é um filme que eu surpreendentemente vi. Eu não gosto de terror e eu acho ele um pouquinho gore. Assim, um pouquinho bondade sua, né? Não, mas é um gore dos anos 80. Não é nada comparado. Tripas. Não é nada comparado a gore de hoje em dia, sabe? É tipo, parece gore feito de criança. É tudo efeito prático. É, tudo massinha, assim, né? É, e tal. Com exceção do CGI, acho que do terceiro ou quarto, nossa senhora. No final do primeiro tem, que é o... quando eles vão pro inferno. Nome, assim, sabe? Aí, depois quando começa a mostrar o inferno, é igual quando mostra lá o interior da lâmpada do Jin no Wishmaster. Mestres do Desejo, Nossa senhora. Enfim, meu ponto o filme é muito legal, a premissa dele é muito legal, lembre-se disso e considere puzzles para deslocamentos planares no seu cenário. Aliás, falou em filmes gore e de terror dos anos 80, o canal Refúgio Cult fez essa semana uma tier list dos melhores e piores filmes de terror da década de 90. Aí, Jesus que gosta, ó, Jesus. Dica boa de você assistir. Será que eu concordo? Vou lá olhar. Pois é uma boa de olhar. A gente podia fazer umas tretas dessas de vez em quando também, fazer umas tier list de filme, de jogos e tal. Vamos prosseguir para o último filme. O Nome da Rosa. O Nome da Rosa tem 3 datas aí, porque 80 é o livro, 86 é o filme e 2019 é uma série que eu descobri agora que existia. E parece que é o Tortugo, que era o padre lá, o investigador. E eu quero assistir agora, porque primeiro que é o Nome da Rosa, segundo que é em 2019 e terceiro que é o John Tortugo, que é o cara. Então, é bom, eu assisti. Eu tenho que assistir porque, né, não tem jeito. A história é excelente, ponto, assista. Não vou falar mais nada, tô brincando. A história é o seguinte, nós estamos aqui falando da Baixa Idade Média. Nós estamos falando daquela situação mais terrível que teve desse período, onde as igrejas simplesmente dominavam os interiores, porque a política, os nobres, é só onde tinha mais gente. Então, um dos lugares perdidos no mundo aí eram as igrejas e os padres que faziam essa dominação. Acontece que no monastério, bem na virada do milênio, né? Acho que é do ano 999 pro ano 1000, essa história. Começa aqueles papos de o mundo vai acabar. Porque, né? Na virada do milênio o mundo acaba. Então tá rolando essa daí. E acontece uma morte de um padre dentro do monastério. E a treta fica estranha, os ânimos ficam exaltados. Existem alguns indícios meio místicos e mitológicos aí da morte da pessoa, porque tinha sangue, tinha água. Aí o cara já liga, pô, nós já estamos virando o milênio, fim do mundo, e as águas se tornarão sangue. Pronto, é o fim do mundo, nós vamos morrer. Então vamos chamar alguém aqui para resolver. E tudo que acontece depois da chegada do padre e do noviço, que é aprendiz dele, tudo que acontece é uma crescente de mistérios e de enrascadas. Então o filme não é uma ação, não tem explosão, não tem tiroteio nem nada, mas o troço te deixa grudado, porque pessoas morrem, pessoas somem, coisas morrem, e o troço progride. E tudo tem um mistério, tudo tem um enigma a ser resolvido. A maneira em que aconteceu a morte, as pistas que foram deixadas, quais são as eu quero contar sem entregar o filme, cara, porque pra quem não assistiu, e eu sei que tem gente que não assistiu, o seu Otávio vai assistir isso aqui depois, ele não assistiu, coitado. Então, assim, tudo, cara, desse filme
é milimetricamente encaixado para fazer sentido. E tem muito sentido, aliás. Inclusive, é das poucas obras que eu vejo que não se força a mão, não se pesa a mão para fazer os enigmas encaixarem. É lógico, né? Tem umas dobradinhas aqui e ali, mas ele não força a mão. São vários enigmas com a premissa bíblica, né? Que é igual você estava falando, ele segue essas ideias de fim do mundo, de alguma treta acontecendo, de pragas egípcias, né? De pragas apocalípticas. E com isso, o William de Baskerville, que é o personagem originalmente ali do Sean Connery e do John Turturro no novo, junto com seu aprendiz, ele vai instruindo ao mesmo tempo em que vai decifrando os enigmas do filme. Isso, Jesus, você tocou num ponto que eu esqueci de falar. Porque você, espectador, você é o aprendiz do cara. Porque ele já tá lá na frente do mistério. Ele já tá sacando as coisas que estão acontecendo lá distante, só que você tá perdidão. Então o que ele faz? Ele para te explicar as coisas que estão acontecendo na sua velocidade. Então isso aqui é massa. Tipo assim, ele fala assim, mas mestre, você tá falando isso por quê? Aí ele fala assim, não, por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Ele faz o que a Agatha Christie faz nos contos que o Marcelo não gosta. Ele tira o troço do nada. Só que aí ele volta e te explica. E aí ele faz essas relações. Aí tem a relação dos padres com o que está acontecendo, que é o místico e o baseado na Bíblia, e mais as coisas que eles foram encontrando. E eles mostram isso daí. Eles simplesmente passam as pistas para você. Não tem pista que aparece que você não viu. E isso é que é o mais massa. Só que você não reparou. Eu vou falar um negócio. O Marcelo gosta de filme de terror, né? Eu adoro, nossa. Eu tive a nítida impressão, Marcelo, que tinha alguém parado do meu lado aqui agora, cara. Que bom que Juro você, eu arrepiei aqui agora, ó. Aí se você tiver assistido aí, fala pra mim se a cortina estava mexendo, porque pode ter sido a cortina e ela me enganou. Às vezes ainda tem alguém aí. Ah não, mas que tem, eu sei que tem. Eu não precisava era ver. Eu separei aqui, vocês talvez tenham outros nomes, mas eu separei aqui algumas menções horrorosas. Menções honrosas aí pra você que gosta de filmes de mistério. Eu escrevi certo, Glass Onion? Acho que sim, né? O filme que mais me passou raiva na minha vida, A Noite das Brincadeiras Mortais. Não sei nem que filme é esse primeiro. É um filme slasher do final da década de 80, onde numa ilha, uma menina lá que herdou a ilha, ela chamou todos os amigos pra fazer um final de semana de festa lá. E a galera vai. Só que quando a galera vai e aquele monte de adolescente na ilha sozinho, desaparece um, desaparece outro, e aí o filme é um slasher. Então tem alguém na ilha matando geral. E a galera começa a fugir, porque a menina sumiu, ela aparece, ela tá estranha e não sei o quê. Aí descobrem que ela tem uma gêmea do mal, que a irmã gêmea dela tinha um problema, que foi internada e fugiu da cadeia, fugiu do não sei onde. E ela ganhou essa ilha porque essa menina tinha matado o avô, e agora que a irmã dela foi presa, ela ganhou herança. E a história vai seguindo. Eu sei que, cara, no final, todo o mistério se resolve de um jeito que tudo que você pensava que tinha acontecido, que as motivações, os motivos, tudo que você pensou, tudo que você falou, quem que realmente tá matando ou quem tá ajudando o assassino, tudo, cara, vai por algo abaixo. Tem um plot twist que te deixa com mais ódio de você mesmo que existe. Esse filme aí, ó, um filme ruim, de nível C, não é nem um filme B, um filme C, mas que tem um dos plot twist mais filho da P que vocês podem ver. Pânico, o primeiro Pânico, eu peguei porque é legal. Primeiro Pânico. O Enigma da Pirâmide, que é de Steven Spielberg, que é uma história do Sherlock Holmes ainda na adolescência. Muito bom. E o Glass Onion, que o
foi falado aqui. Tá mudo, Marcelo. Toda vez isso. Eu citei o Glass Onion, mas eu pessoalmente prefiro Knives Out. Acho mas Knives Out menos... Eu acho Knives Out mais bem estruturado. É porque eu não citei o Knives Out, né? Que é Entre Facas e Segredos, porque você não tem um mistério, cara. Ele te conta logo de início. Não, negativo. Sim, você já sabe o que aconteceu. Desculpa, o Vermelho aparentemente é muito inteligente, porque eu vi o filme, o mistério não é o que aconteceu, é quem causou, quem fez. Não, existe um mistério ali, mas o mistério dela. O mistério do filme, que é o investigador, isso aí ele já sabe. Ah, sim. Isso aí é por isso que eu não coloquei, porque não, tudo bem, mas existe algo a ser descoberto ao longo do filme também para o espectador, em última instância, né? Eu incluiria... eu poderia citar 10 da Agatha Christie, mas eu incluiria o Assassinato do Expresso Oriente, que é o mais famoso, e da Agatha Christie, que eu acho que esse realmente é o, inclusive... Um filme recente. O filme não é ruim, o filme do Kenneth Branagh. O filme não é ruim. Eu acho que ele não faz jus ao livro, mas ele não é ruim. O Morte no Nilo, só lê o livro, só. Que foi vou colocar aqui, mas... Tem aí, Jesus, também dicas? Pior que na hora que eu tava pesquisando, passou um monte, mas agora eu não tô lembrando mais. Então eu vou aproveitar o espaço dele e vou botar mais um da Agatha Christie. Esse, pra mim, é o melhor da Agatha Christie, porque tem o Hercule Poirot, que é, pra mim, um dos melhores personagens, que é o Assassinato de Roger Ackroyd. Inclusive, eu descobri um estilo de filme que eu não sabia que existia. Ackroyd. A-C-K-R-O-Y-D. Que é Puzzle Movies. E aí entra, por exemplo... Aquele Amnésia, que é o Memento, sim, né? Sim. Vários outros. O Cubo. Vários outros o filmes, Cubo, filmes que tem. A Cela. Filmes que tem plot twist normalmente, ou que você tem que ficar assistindo o filme pra tentar entender o que tá acontecendo. Clue é assim. O derivado do jogo. Então tem aí outras dicas pra você, para que você tenha mais arcabouço. Só que eu não vou fazer citação não, porque a gente cita até todo episódio nosso a gente coloca o arcabouço. Porque você tem arcabouço aí pra você... Tanto que é importante. Pra você fazer suas aventuras. E o segundo enigma que foi apresentado no Top 5 hoje é esse aqui, ó. Só que esse eu já dei a resposta. Seu espírito é como veias que alimentam um corpo. Sempre corre, nunca anda. Nasce e nunca morre. Mesmo tendo um leito, nunca dorme. Que é o rio. Essa eu manjei no leito. Então, isso que eu ia falar. Essa eu sempre acho que o que entrega ela é o leito. Mas você tem que saber que tem pessoas que não fazem essa... Não, mas é porque... Que não sabem o que é leito, né? Então, mas é porque esse é um problema. É porque a gente não usa a palavra leito com frequência para acepção de cama. A gente só usa praticamente a expressão leito para rio. Então, o leito de morte, né? É o leito de morte que ele puxa muito. Entendeu? Tipo assim, é porque em inglês ela é mais... Ela é mais de boa, porque em inglês você usa riverbed. Você usa a palavra cama. A palavra para cama é a mesma. Entendeu? Só que a gente não usa a palavra cama do rio, a gente usa leito do rio. E aí é uma palavra que não é tão comum quanto cama. Então em inglês ele funciona melhor. Tem um youtuber que é um tal de Amigo Gringo. Um troço assim. O que é isso? Tá batendo. Amigo Gringo. O amigo... deve ser. O Amigo Gringo ele fala o seguinte: qual que é o problema do português? Qual que é o problema do brasileiro? O brasileiro ele fala algumas palavras e escreve outras. Então, a língua falada é muito diferente da língua escrita. Então...